Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do EnvolveCast, né? Esse é um espaço para que a gente possa ter discussões sobre o autismo, discussões baseadas em evidências, né? Contando com profissionais, com ativistas, com familiares, pessoas do espectro, né? Eu sou o Luciano, né? Sou analista do comportamento, psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, e estou aqui com a Ana. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Ana Maria, supervisora, diretora da Clínica Envolve, e estou aqui junto com o Luciano em mais um episódio do EnvolveCast. E hoje nós estamos aqui com a doutora Fernanda Mapa, psiquiatra infantil, que veio trazer para a gente um pouquinho de informações aí sobre intervenções, avaliação, a parte diagnóstica e sobre tratamentos. E aí, Fernanda, obrigada pela Seja presença. bem-vinda. É sempre um prazer estar com vocês, gente. Então, eu sou Fernanda Mapa, sou psiquiatra da infância e da adolescência, tenho formação também em psiquiatria geral. As duas formações são pelo Instituto Municipal Felipe Pinel, no Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou também médica psiquiatra, analista da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica aqui do Estado, né, há mais ou menos 15 anos. E desde 2021... estou como diretora técnica do Proteia Neurodesenvolvimento e agora, desde 2024, como diretora e fundadora do Instituto Sinergia de Avaliação Interdisciplinar. Legal. Legal. Bom, Fernanda, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente, assim, né? Acho que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, né? Quando eu recebo famílias para conversar, fazer as entrevistas, quando a gente recebe, né, o pessoal na clínica, quando procurar um psiquiatra infantil, né, e acho que, aproveitando esse gancho, né, assim, qual a diferença entre procurar um psiquiatra infantil, um neurologista infantil, né, um neuropsiquiatra? Essa é uma pergunta muito comum, né? Eu acho que é uma pergunta comum, uma dúvida comum, e a resposta talvez seja mais comum ainda, né? Porque eu acho que desde a minha época de residência, uma coisa que me marcou muito na minha residência, principalmente psiquiatria infantil, ainda mais por ter feito residência no Instituto Municipal Felipe Pinel, que carrega esse termo Pinel, e que o meu professor mais falava era justamente do estigma que carrega essa questão da psiquiatria, de maneira geral, ainda mais a psiquiatria infantil. Então, tanto a neurologia infantil, né, quanto a psiquiatria vão ter algumas áreas que são áreas afins. Hoje, então, mais ainda por conta da questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, que carregam em si essa questão mesmo de ser situações que impactam as crianças desde o nascimento, só que a diferença acaba que a formação é muito diferente. A neurologia, muitas vezes, pode precisar da pediatria, quando é neurologia infantil, você vai fazer pediatria, depois você faz a formação em neurologia infantil, ou então algumas formações na época tinha neurologia adulto e depois fazia neurologia infantil. A psiquiatria não, a psiquiatria você faz a psiquiatria geral, que é a psiquiatria, né, que a gente conhece, depois você faz outra residência para a psiquiatria da infância. E a diferença em termos de intervenção seria basicamente no sentido de você... Porque como a gente está falando de transtorno comportamental, geralmente, teoricamente, se você for passar pela classificação internacional de doença, a gente, teoricamente, teria que procurar um psiquiatra, porque os transtornos mentais e do comportamento estaria codificado como doenças da atribuição da psiquiatria. Mas a gente sabe que há uma dificuldade cultural em procurar o psiquiatra. O caminho mais fácil para nós pais, e aí eu me incluo nisso, é procurar um neurologista, porque deve ser alguma coisa ligada ao sistema nervoso, alguma coisa ligada a nervo, deve ter alguma anormalidade estrutural, e aí eu preciso tirar uma dúvida, porque, enfim... alguma coisa está acontecendo e eu preciso de um exame de imagem, por exemplo. Então, seria um neurologista, né? Mas, na verdade, a gente sabe que tanto um quanto o outro poderiam fazer o diagnóstico, a intervenção, até porque nós não temos limites onde até aqui a intervenção medicamentosa vai ser com o neurologista, daqui para cá vai ser com o psiquiatra. E eu vejo que
pelo menos os pais que eu recebo, eles vêm com esse discurso, né, de que, não, o outro profissional falou que só poderia ir até aqui, então daqui para cá seria o psiquiatra, né? Enfim, é muito nesse sentido, assim, que eu isso não... que você colocou é pertinente, Fernanda, porque é uma dúvida que muitas vezes alguns pais colocam, né, assim, pra gente também. Então, assim, até em relação à idade, muitas vezes. Então, não, até X anos, né, com neurologista e depois passa para psiquiatria. Eu falei, mas a gente está falando de duas áreas que estão tratando da infância. Sim. Não tem essa distinção, assim, né? Esse aspecto da procura inicial, eu acho que é uma variável importante. Acho que existe ainda esse estigma um pouco em relação à psiquiatria, né? Como se precisasse, não sei... Eu vou precisar elucidar e pesquisar com outros profissionais, né? Talvez através de exame, de um marcador, para depois entender, enfim. Né? Mas isso são paradigmas mesmo, né? São coisas muito estruturais. São questões estruturais. E a gente vai desconstruindo com o tempo. Eu me recordo, eu voltei para Vitória em 2008, 2009. Em 2009, e aí desde que eu voltei, eu fiz por opção não atender adulto, porque realmente, se eu fiz uma residência em psiquiatria da infância, e aqui em Vitória eu sabia que não tinha, existiam pessoas que trabalhavam com infância, ainda existem, mas naquela época, né, 2008, 2009, não tinha ninguém que ficasse focado só aquilo mesmo. Sim. E aí eu falei, não, eu ficava com o consultório vazio, sentava, ficava estudando, fazia qualquer coisa, mas eu estava ali. O horário de consultório era o horário sagrado, estava à disposição para consultório. Até que a demanda foi aumentando, e até hoje é isso, né? Até hoje a gente percebe que vem melhorando no sentido de aumentando a demanda, por conta também de ter reduzido um pouco esse estigma em termos de por que procurar um psiquiatra. Os pais falam muito isso, é até bonitinho, né? Porque eles falam, não, eu precisei de um tempo para elaborar isso. E eu acho que é isso, né? A gente precisa mesmo de um tempo para elaborar algumas coisas, algumas questões que são nossas, né? E aquele meu professor que eu falei, acabei não falando, ele falava da dificuldade que os pais têm justamente de passar aquele portão. Se o pai consegue passar aquele portão, atravessar o portão com o filho do Pinel, é porque realmente foi difícil e está sendo difícil para ele. Então a gente tinha que valorizar e acolher aquele sofrimento. A mesma coisa eu falo com as pessoas que me procuram no consultório, porque realmente não é uma coisa fácil você procurar um psiquiatra, até porque há aquela coisa, aquele estigma de psiquiatra, é um médico de maluco, é um médico de doido, e gente, não é assim, e nem é o médico que medica talvez mais, ou que vai colocar uma quantidade maior de medicação, que também tem carrega demais esse estigma, também, um mito, Sim. Nossa, um mito assim, né, porque muitas vezes as pessoas que chegam, as crianças que chegam, elas chegam muito medicadas, e a gente vai tentar num processo, e aí eu falo a gente porque eu vejo que outros colegas da psiquiatria também fazem isso, a gente tenta muitas vezes, né, limpar, vamos dizer assim, tirar um pouco da medicação até para entender de quem que a gente está falando de verdade, porque sim. Não aparece, né? Tá tanta coisinha, vai ficando, e a gente vai tentando. Você não consegue muitas vezes separar, né, Fê? Assim, o que é do quadro e o que já é aquele efeito ali, né? Uma certa bagunça ali, né? É muita química, né? Que acontece. E quem tá fazendo o quê? Quem tá ajudando em tal parte? Quem tá fazendo, sei lá, melhorando a questão do controle da impulsividade? Quem tá tratando o TDAH? Quem tá melhorando? Sim. Por que tá com medicação antidepressiva? Porque, né, então fica aquela miscelânea, a gente vai tentando muitas vezes diminuir, limpar, o que for possível mesmo, né, para entender ali o processo. Sim, eu acredito que, assim, claro que tudo que se trata de infância, a gente depende muito dessa adesão, né, dessa abertura ali familiar, né, assim, para conseguir adentrar ali no tratamento, né, porque uma coisa é o encaminhamento e quando, né, a família chega no consultório, outra coisa é como que ela vai conduzir esse processo, né, de tratamento. E aí, por isso que é muito importante identificar e mapear, né, assim, nesse olhar da psiquiatria, como que essa família está enfrentando essa situação também, né? Aninha, assim, psiquiatria não tem como, psiquiatria da infância não tem como, né, trabalhar sem a perspectiva da psicoeducação. Sim. Isso é fato.
jamais a gente vai conseguir uma adesão ao tratamento. Mesmo com muita psicoeducação, a gente sabe que às vezes é muito difícil a adesão, né? São famílias que muitas vezes elas querem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, e elas estão no direito delas de pedir essas opiniões, porque é legítimo mesmo, mas isso muitas vezes atrapalha também pra caramba, porque você não consegue ter um segmento. Exato. Não consegue ter um segmento. Mas isso com vocês também, né? Acredito que não seja diferente. A gente faz, às vezes, encaminhamentos e as famílias, elas ficam numa busca por algo que muitas vezes elas não vão ter. Porque não depende só do que a gente está dizendo que pode ser esperado. Tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho. A gente estava falando disso num outro episódio, né? Até que, além da segunda, terceira, quarta opinião, o excesso de informações, né? E as trocas que muitas vezes acontecem, por mais que as trocas entre famílias sejam ricas de alguma forma, né? Assim, são rede de apoio, né? Existe ali uma interface, um entendimento. Mas isso pelo menos no dia a dia, né? Olhando para a recepção, assim, da clínica do dia a dia, a gente vê como que isso interfere também na adesão aos tratamentos médicos ou também tratamentos, né, de reabilitação. Elas trocam, né? Assim, Muito. Eu acho que o trocam que eu falo trocam medicamento entre eles, né? Entre uma família e outra, eles vão trocando ali, tanto informação quanto o medicamento. Deu certo para o meu, toma aqui, aquele remédio que sobrou porque um não adaptou, aí a outra falou. Realmente, assim. Chega eu sinto que é como se fossem umas ondas, assim, sabe? Então, assim, a cada X tempo parece que vem uma onda, assim. Todo mundo tá tomando essa, mas quando você vai ver, não é necessariamente pela indicação médica, é essa troca ali, esse dia a dia, esse tete-a-tete ali, que vai levando essa disseminação. E aí, não, né, para vocês e para nós também, como terapeutas, a gente fica mais no escuro ainda. Então, assim, o que está acontecendo de fato nesse organismo? Não, com certeza. Né? E assim, eu lembro que lá em 2016, quando a gente fez a formação para paz, a gente já sentia, já percebia essa troca, essas dúvidas que apareciam. E eu me recordo que a gente até começou falando dessa coisa de medicamento trata autismo, né? E aí eu fiz questão da gente começar explicando exatamente o que era uma evidência científica, porque não tem como. É muito difícil trabalhar com infância, é muito complicado, porque você não tem uma adesão grande, por exemplo, nos termos de consentimento para início de trabalho, de pesquisa. Você tem, e no meio do caminho, vários trabalhos são descontinuados porque as famílias retiraram os termos. Então, é uma quantidade muito grande de retirada de termo por não confiança, por não crédito, e aí a busca de evidência ela vai ficando cada vez mais comprometida. E uma coisa que eu fico assim, a gente trabalha muito, né, com medicamentos e questões off-label. Análise de tecnologia é complicada para a infância. Então, a gente fica muito no campo obscuro do off-label. Que para a gente que acredita na ciência é um campo obscuro, porque é o campo do relato de caso, da troca de experiência entre profissionais, que é um campo, né? Diferente da pesquisa com adultos, né? Assim, lógico. Quando você tem ali, né, uma bagagem ali, um estudo, né, mais acirrado, um pouco mais profundo. E na infância fica tudo assim, né? É difícil você sustentar ali uma pesquisa robusta. São trabalhos com N pequenos. Muitas vezes você pega em banco de dados, você consegue uma meta-análise. Você conseguir uma meta-análise com criança, com trabalhos de criança, nossa, é muito complicado. Envolve medicação, então assim, né, e aí, enfim, a própria, não só pela dificuldade de pesquisa, mas até nessa experiência clínica, né, nessa trajetória, conforme você vai ali acompanhando vários pacientes, enfim, também precisa considerar essas variáveis que são interferentes, né, assim. Demais, e assim, quando a gente fala especificamente de autismo, a gente tá falando de tratamento de sintomas nucleares. A gente não conseguiu ainda, né? Não existe ainda, na ciência, a gente não tem ainda um medicamento que possa trabalhar sintomas nucleares. Existem várias promessas, mas ainda são promessas. E aí, a gente está falando de mapear e de fazer intervenção medicamentosa direcionada para as comorbidades, que são a maioria. Sim. A gente está falando de TDAH, a gente está falando de
transtorno de ansiedade, que é extremamente comum, até mesmo transtorno depressivo, quando a criança vai começando, principalmente para casos mais leves, em que as crianças vão vão entrando naquele processo do adolescer e vão tendo a percepção. A compreensão também, né, das dificuldades. Compreensão das dificuldades, a compreensão do diferente, né? Eu sou o diferente, e como que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso, né? Por que que ninguém gosta de ficar comigo? Por que que ninguém quer ficar do meu lado? Por que que eu não consigo fazer um trabalho em grupo? Por que que essa questão do toque é difícil para mim? Como que eu vou fazer? Como que eu chego? Como que eu não chego? Então, tudo leva a essa autopercepção mesmo da diferença, né? Sim, e são situações, né, que a gente tem percebido com cada vez mais frequência, né, assim, então, até na faixa de 10, 11 anos de idade, né, esse perfil com uma cognição mais preservada já começa a questionar, né, mas mesmo sabendo que está no espectro, mesmo já tendo passado por essa psicoeducação, mas uma resistência, né, começa uma resistência a tomar uma medicação, por que que eu faço terapia, né, não quero, enfim, então, ao mesmo tempo já percebe as dificuldades no ambiente social, então, assim, eu tenho percebido, não consigo avaliar, assim, números, mas eu tenho percebido um aumento bem significativo desses sintomas depressivos, né, porque nesse grupo é um grupo de muito risco, né, a gente já sabe. De muito risco, 4 vezes, né, 4 vezes. É um grupo de risco forte. E o índice de suicídio também é muito grande. Muito elevado. Então, a gente realmente é preocupante, né? E aí, tudo aquilo que a gente pensa que é feito, que precisa ser feito em relação à intervenção precoce, é justamente para que a gente reduza a chance, né? Ou a probabilidade dessas situações acontecerem. E mesmo com essa trajetória de intervenção precoce, a gente sabe que continua sendo um grupo mais suscetível a algumas comorbidades. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha. E essa adesão ao tratamento como um todo, né? O tratamento global, ele é fundamental. E nessa perspectiva, assim, existe a diferença entre, né, o diagnóstico, né, e tratamentos, né? Entre N tratamentos possíveis, um deles é o tratamento medicamentoso. Fala um pouquinho pra gente, assim, quando é que a medicação é indicada? Né, assim, porque eu entendo que a pessoa, ela, por exemplo, se ela marca uma consulta com você, ela tem uma suspeita ali de um transtorno do desenvolvimento, não necessariamente ela vai sair do seu consultório com uma receita médica, né? Não de medicamento, mas uma receita de algumas outras receitas, né? Então, é muito isso, né? Eu acho que vai variar muito da idade, né? Da faixa etária, vamos dizer assim. Se é um pré-escolar, que aí a gente tem, se você for no meu consultório hoje, grande parte do meu consultório é o predomínio de meninos. Por quê? Porque ali eu tô numa faixa etária que há um predomínio mesmo de crianças e meninos. Por quê? Transtorno do neurodesenvolvimento, seja TDAH, autismo, a gente tem um predomínio, ansiedade, depressão até a adolescência, tem mais ou menos menino e menina, né? Então, há um predomínio, então há uma quantidade maior de frequentadores meninos. E nessa faixa etária também, há um predomínio daquele comportamento mais agitado dos meninos, né? Que os meninos, eles têm como característica esse comportamento. E socialmente nós vivemos numa sociedade em que o comportamento agitado dos meninos, ele é muito mais aceito do que um comportamento agitado para meninas. Sim. Então, quando os pais procuram um atendimento para uma menina porque tem um comportamento muito agressivo, muito agitado, né, isso chama mais atenção mesmo, porque não é algo socialmente aceito. A menina, ela tende a ter um comportamento mais calminho mesmo, né? Então, predomínio mais da desatenção. E a desatenção da pré-escolar é tranquilo, né? Simplesmente tranquilo, só a menina tranquila e tímida. Sim. Né? E aí vem um monte de identificação, todo mundo eu era assim quando criança, eu também, minha avó, né, minha tia sempre foi assim, tá tudo bem. E vai, por isso que a gente tem esse adiamento também no diagnóstico de meninas. Menino, com esse comportamento mais agitadão, acaba procurando com mais rapidez, né? Então, os diagnósticos precoces em meninos tendem a ser mais fácil, vamos dizer assim.
E tem a questão da aquisição da fala. A aquisição da fala é um marco que predomina. Nível mais leve, né? Nível 1, menina. Geralmente não vai ter muito atraso. O menino geralmente já tem um atraso maior nessa aquisição, no processo de aquisição mesmo da linguagem falada. Processo de comunicação que a gente percebe que vai ficando cada vez mais complicado para as meninas, principalmente quando as demandas sociais vão aumentando, ali 7, 8 anos, você já começa a ficar, os pais já começam a ficar um pouco mais ligados, né? Por que não vai a um aniversário? Ou porque tem uma dependência emocional muito grande de figuras ali, de segurança, pai, mãe, uma ansiedade que começa a ficar muito maior em locais e situações que realmente... Nossa, mas com 3, 4 anos em todos os aniversários, né? Aí, de repente, a criança, ela mudou, e aí procura por conta de achar que é uma depressão, por conta de achar que a criança está realmente com sintomas ansiosos, isso é muito comum, chegar realmente com o aumento da demanda, muito com um grau de ansiedade, comportamento ansioso absurdo. Então, quando procuram por conta das comorbidades, né? E não por achar que tem um transtorno do espectro do autismo, por exemplo. E no caso das meninas, isso fica muito evidente, né? É como se a demanda inicial fosse uma demanda de ansiedade, né? De um transtorno de ansiedade ou depressão. E aí, fazendo esse retrospecto, é onde você consegue identificar que a gente pode estar falando de uma pessoa dentro do espectro do autismo, né? Sim. E uma coisa que a gente... bate muito na tecla, né, porque não é fácil também para os pais essa semelhança, né, mas eu sempre fui assim, essa identificação, né, mas eu sempre fui assim, o pai geralmente, não, eu sempre fui assim, sempre fui mais tímida, eu sou super igual a ela, então não tem nada, agora tá na moda, né, todo mundo tem autismo tá na moda, e não é, realmente não é moda, né, não é moda, e a gente está longe ainda, enquanto Brasil, a gente está muito longe de ser um diagnóstico na moda. A gente gostaria, inclusive, de diagnosticar mais, mas não na bolha em que a gente vive, né? Hoje eu trabalho no meu consultório privado, né? Faço um atendimento voluntário junto a mais, dentro do que é possível para eu fazer, mas assim, a gente vê que a gente carece de diagnósticos, né? A gente tem muitas pessoas, a fila de espera para um diagnóstico no serviço público é imenso. Para intervenção, aí a gente não vai nem falar, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, para enumerar. Então, realmente é uma preocupação, né? Mas os pais, muitas vezes, a gente também, às vezes, acontece muito assim, né? O profissional é bom quando ele dá diagnóstico na primeira consulta. Tem isso também, né? O cara tem é bom, que ter aquele olhar, assim, pronto, e acabou. Águia. Para algumas famílias isso é interessante, né? Só que para outras você tem que ter o feeling de entender que ela vai precisar de um tempo maior e você vai precisar sinalizar. Você percebeu que ela não fala direto comigo, ela sempre vai triangulando, né? Ela fala olhando para você, sendo que eu que fiz a pergunta, por que ela não fala para mim, fala para você e você tem que me responder? Né? Então você vai sinalizando algumas coisas. Você viu que eu apontei, ela não acompanha, ela não acompanhou o que eu apontei. Você percebeu que ela, sei lá, você já percebeu? No meu consultório acontece de tudo, pela primeira vez, assim. É criança que anda na ponta do pé pela primeira vez no meu consultório. Eu falei, gente, por que tá fazendo isso na minha frente, gente? Acontece mas só tem naquele que ser momento, comigo? né? Pois é, mas você tá vendo? Mas nunca fez isso. Eu falei, não é possível. Você vai fazer isso aqui Nesse agora? momento. Aí vai um flap. Não, sempre fez. Isso aqui é um tique. É um tiquezinho, é uma mania que tem de ficar... Falei, então tá bom, é um tique, é uma mania. Processo de aceitação. Tudo bem, então você manda. Você manda, mas você pode me mandar foto, vídeos, né? Porque pra eu poder ver e tudo mais, manda aquele linkzinho no Drive pra eu poder observar, faz uma seleção pra gente poder ver, porque tem coisas que vão acontecer em casa que não vão acontecer no ambiente consultório. Um ambiente totalmente controlado, novo, cheio de brinquedo, o que a criança vai fazer? Vai explorar,
E aí começa a explorar, enfileirando os bichinhos, né? Falei, tá enfileirando, só aqui, né? Nunca fez isso em casa, nunca, nem com shampoo, sei lá, nunca fez isso com as roupinhas, com os próprios bonecos na hora de brincar, tem uma sequência que vocês às vezes não observaram, então a gente vai tendo que sinalizar. Pensando ali, né? Tentando sinalizar para que eles também consigam, naquele momento, observar o que você está observando. Sim. Porque não adianta eu chegar e cuspir. Olha, aconteceu isso, foi assim, assim, assado. Então, eu tenho o primeiro momento que eu converso com os pais, faço aquela coleta da anamnese, e aí no segundo momento eu agendo com a criança para ficar com ela. Né? Mas acabo que eu chamo os pais quando eu observo e falo, olha, para verem comigo, né? Para ver a mesma coisa que eu tô vendo. Porque é um alinhamento, né? Assim, daquilo que está sendo visto. Né? É lógico. É uma questão até de controle de estímulos, né? Então, assim, muitas vezes os pais eles vão estar pensando num aspecto, numa situação que preocupa, né? Enfim, eles podem estar chamando de ansiedade, alguma coisa, por exemplo. Mas você está olhando para aqueles marcos, né? E para aqueles comportamentos que vão te indicar, né? Um possível diagnóstico também, enfim, tentar entender. E aí essa calibragem do olhar, ela é muito importante, né? Porque não adianta a gente afirmar, né? Não só enquanto médico, mas às vezes, né, numa avaliação inicial, você observa e tudo e fala, mas eu vou precisar que essa família entenda o que eu tô falando. Senão a adesão também, ela vai se perder, né? Tem isso também. Não tem. E tem também o fato de eu querer ou não aceitar aquilo. Porque eu já venho, muitas vezes eu venho de vários lugares em que a minha criança, o meu filho, foi tido como uma criança com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, associado com transtorno opositor e desafiador. Então, para você desconstruir também que esse TDAH, mais um transtorno opositor e desafiador, na verdade, são crianças muito rígidas, muito inflexíveis, que não conseguem entender por que não pode sentar, por que eu tenho que participar do rodízio da sala, e aí eu não entendo, e aí eu faço aquele estardalhaço todo, tem um comportamento disruptivo absurdo, né? Mas para a escola, para os pais, aquilo ali é um comportamento disruptivo de alguém que não consegue se controlar, ponto. E não porque eu não entendi por que eu preciso participar do rodízio de sala. Por que eu não posso sentar? Social, né? Por que eu não posso sentar sempre no mesmo lugar se eu definir que aquele lugar é o meu? Né? O primeiro lugar na fila, eu tenho que ser o primeiro da fila. Por que eu não posso? Não porque eu tenho que ser o segundo? Sei lá, aleatório, né? Perfeito. Mas situações que a gente vai observando e até você desconstruir que pode ser um TDAH, pode ser um TDAH TOD, mas também um transtorno do espectro do autismo, às vezes vai levar um tempo. Isso é super interessante porque a gente tem muitas discussões, por exemplo, que falam sobre diferenças entre o diagnóstico médico e o diagnóstico psicológico, por exemplo. Né? Então, o diagnóstico médico, em boa parte das ocasiões, você consegue, muitas vezes, por um exame de imagem, um exame de sangue. Então, eu quero descobrir se eu tenho a COVID, né? Eu vou fazer um exame e ele vai me dar um resultado positivo ou negativo, né? Eu quero saber se eu fraturei meu osso, faço um exame de imagem e vai estar detectado ali na prática. Quando a gente fala do diagnóstico psicológico, né? E no caso da psiquiatria, ela acaba abarcando tudo isso, né? Até mesmo porque a psiquiatria muitas vezes é o que define pra gente o que é ali o diagnóstico psicológico, por exemplo, os critérios, eles são de alguma forma mais subjetivos, né? Então, primeiro a gente tem um viés histórico de alterações naquilo que é considerado transtorno ou não. Então, tem uma validação social ali para algumas coisas. Ao mesmo tempo, né, existe esse aspecto de que tem uma interpretação, tem um julgamento ali de quem faz o diagnóstico, daquilo que é disruptivo, não é, enfim, do que é comum, que não é. Do que é socialmente aceito, do que não é. Do que é culturalmente aceito, do que não é. Porque tem... eu costumo citar muito exemplo de região rural, assim, né? A gente tem como cultura a gente receber muitas pessoas do interior. E aí, tem algumas coisas que você não vai conseguir, você não vai... A criança que está no interior, que está na zona rural... Se você pensar direitinho, zona rural, tá? Vai pra escola, volta, mas tá ali criada mais bicho solto, assim, né? Campo, e ela fica ótima. Ela não tem contorno, né? Não tem fica delineado o espaço que ela pode
transitar. Coloca isso dentro de um apartamento ou dentro, né, de um condomínio que às vezes não tem uma área de lazer, sei lá. Sim. Então, é muita diferença de perspectiva. Então, para você... São crianças que vão trabalhar na roça, por exemplo, vai dar conta de trabalhar com o pai, de trabalhar sendo agricultor, por exemplo. Vai dar conta, sem grandes problemas. O problema é quando eu preciso colocar essa criança dentro de um quadradinho chamado sala de aula. Mas isso está muito mais associado à flexibilidade que esse ambiente promove, Promove, né? Lógico. Essa sensação mesmo de que eu posso ter mais liberdade, eu posso... brincar de forma livre, mas o espaço delimitado da sala de aula que vai ser o fator ali de definição mesmo de muita coisa, né? As demandas muito estruturadas, período pré-escolar, fase de pré-alfabetização, é agitado, mas a gente dá conta. A gente faz até uma coisinha aqui, outra ali. Né, assim, de adaptações e tudo mais, né? A gente sabe que dentro de um contexto escolar, nessa pré-escola, se a gente tiver possibilidade de trabalhar ali, você consegue estruturar uma rotina, né? Assim, porque você consegue adaptar um pouco mais. Os desafios, os desafios, eles vão se tornando cada vez maiores conforme os anos escolares avançam. Porque é isso, né? A delimitação, ela vai ficando maior, a exigência vai ficando maior. Aquele espaço, muitas vezes, ele não está comportando ali todo esse comportamento, não né? Cabe, tudo que, né? Não cabe aquela que criança. Precisa. Então, assim, é um esforço, né? Claro, de todos das áreas, né, afins, que a gente tenha uma estratégia para conseguir melhorar um pouco esse contexto, mas a verdade é isso que você falou. Então, quando você tem ali, como na zona rural, ou também na pré-escola, você tem possibilidade de flexibilização daquele espaço, você consegue ter pessoas, muitas vezes, com um comportamento mais irregulado, né? E voltando aqui a 2016, né, quando a gente fez aquele curso de pais e profissionais, sim. Eu fico pensando o quanto de lá para cá as coisas mudaram também, muito. Né? A gente teve uma participação muito de pais, mas a gente teve também participação de profissionais que hoje trabalham com autismo, né? Buscaram outros caminhos dentro do autismo e a gente está longe do ideal em termos de adaptação escolar, de ambiente escolar, mas a trajetória, ela vem melhorando. A gente não pode dizer que sim, porque a gente quer o ideal sempre, mas o real hoje não está tão difícil como já foi antigamente. A gente não pode perder a questão da perspectiva, né, assim, ao longo do tempo, né, assim, acho que um dos principais pontos, assim, que eu percebo, né, lembrando, assim, de 2016 e tudo, até um pouquinho antes, é que o diálogo, ele era muito escasso, seja entre profissionais, ou seja, né, alcançando famílias e tudo mais, porque era tudo muito pouco. Então, você tinha pouquíssimas pessoas falando sobre o assunto, você tinha pouquíssimas trocas, né, assim, claro que quando haviam, eram sempre muito ricas, mas a gente tinha um grupo pequeno de pessoas que estavam interessadas nessa área. Então, isso interfere muito, né, a formação, seja aquela ou outras que as pessoas buscaram, assim, se a gente fizer um recorte, assim, né, desses 15 anos, a gente consegue perceber que muitos profissionais passaram a buscar mais, se capacitar, enfim. Tem os efeitos colaterais, lógico, negativos disso, sem dúvida, né? Assim, o mercado muda. Exato, mas eu gosto também dessa sua posição, assim, de olhar com um pouco mais de otimismo para as questões, porque senão a gente melhorar o certo e não exagerar no errado, a gente fala muitas vezes, né? A gente vai entrando numa seara, então assim, né, tá sempre tudo muito ruim, falta muita coisa, óbvio, né, tanto em relação a direitos, quanto em relação a tratamento, qualidade, enfim. Mas existe um percurso, hoje você consegue ver ali, né, um conjunto grande de pessoas que estão buscando, estão tentando. Então isso é válido, né? Assim, muito. Acho que aqui no estado, né, assim, esses últimos 15 anos, eles mostram muito isso, né? A entrada nas escolas também tá um pouco mais para conversa mesmo, né? Era quase impossível você pensar em conversar. Agora, dentro de tudo que muda e melhora, eu acho que realmente, assim, tem várias coisas, óbvio que, assim, tem muita coisa para melhorar, enfim, tem muitas discussões que ainda precisam acontecer, mas uma coisa que às vezes eu sinto que pouca gente fala muitas vezes, a gente fala muitas vezes numa consulta individual, mas eu vejo pouca gente falar sobre isso na internet, por exemplo, voltando um pouquinho na questão de medicação,
e contar um caso rápido para contextualizar o que eu queria explorar. A medicação, né, psiquiátrica, ela tem um mecanismo de ação, né, que são específicas dependendo do tipo de medicação, tanto tempo de duração, quanto tempo ela demora para fazer efeito. Nem sempre vai ser um remédio igual dor de cabeça, que você toma ali um remédio e daqui a 30 minutos, 1 hora, vai ter uma melhora do sintoma. Tem medicações que vão demandar um tempo para isso, uma estabilidade ali, né, na corrente sanguínea, mas pensando nessa questão, né, dos mecanismos de ação das medicações psiquiátricas, e aí vou para o caso que eu queria contar, né, é muito comum, esse caso ele ilustra vários outros, né, de situações em que você, enquanto médica, vai receitar uma medicação, resumindo, a gente sabe que não existe uma medicação para o autismo, né? Existem medicações para comorbidades, né? TDAH, enfim, ansiedade, depressão, entre outros que a gente citou. Mas essas medicações, elas têm ali uma forma de serem tomadas, de interagir, e eu passo por muitas situações, por exemplo, em que você passou para que a medicação tem que ser tomada tal horário, tal dosagem, e a família, muitas vezes, vai dar certinho, tem outros que não vão dar no horário. Então, hoje dou de manhã, amanhã dou na hora do almoço, no dia seguinte eu esqueci, mas no outro dia eu vou dar à noite, aí ontem eu esqueci, mas vou dar 2 hoje então. Acontece disso tudo. Como também acontece situações do tipo, eu já tive situações assim, Luciano, né, meu filho vai começar a tomar uma medicação que o médico passou, eu queria que você observasse se tem alguma mudança de comportamento. Beleza. Vou lá, vou fazer meus registros, vou anotar tudo. Essa semana eu senti que ficou um pouco mais sonolento no início da sessão. Enfim, isso é a única coisa que eu observei, mas não teve nenhuma mudança muito significativa de comportamento ainda. Aí na segunda semana eu falei assim, e aí, como é que ele tá? Eu falei assim, olha, aquela sonolência eu não tô percebendo tanto mais. Eu falei assim, então, você não vai contar para ninguém, mas eu cortei a medicação porque eu queria ver se as pessoas iam continuar falando que ele tá melhorando, mesmo se ele tiver sem medicação. Sem ter a dimensão do quanto que aquilo avacalha o tratamento. E assim, embora a gente estude, né, bastante coisa de psicofarmacologia, a gente não receita medicação, a gente não tem o mesmo domínio que você, enquanto médica, tem. Explica pra gente um pouco sobre essa questão dos mecanismos de ação, sobre esse boicote, às vezes, ao tratamento. Eu acho que quando você fala de sonolência, eu estou pensando aqui, a gente está falando, quando a gente fala, né, autismo de maneira geral, a gente está falando de crianças que tendem a ter um comportamento mais agitado, mais desorganizado, muitas vezes mais inquieto, em que a gente não vai conseguir usar. E a gente não teria por que dar um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma criança de 2, 3 anos. E aí a gente precisa, né, por questões óbvias, comportamentais e para a criação mesmo de marcos que estão em atraso, por exemplo, né, aumentar o tempo de mesa para que ela consiga ter um pouquinho mais de mímica, mímica, né? Mímica, a gente aprende por mímica. Sim. Quando é muito pequenininho, então a gente precisa que a criança esteja parada, minimamente parada. E aí eu não estou falando que precisa ser uma criança sedada. Pode acontecer? Pode acontecer. É o que a gente espera? É o que a gente espera? Não, às vezes até sedadinha mesmo, né? 1, 2, 3 dias, vai estar com o olhinho mais caidinho, até adaptar. Mesmo que você comece com uma dose muito pequenininha, a menor dose possível, sim, isso pode acontecer. Vai haver essa adaptação 1 gota, ali, né? 2 gotas, 0,25 ml de alguma coisa, pode acontecer. Sim. E aí, se eu confio, né? E aí vem a questão da adesão. Se eu confio o meu filho, aquele médico, aquela médica, aquele serviço, precisa ter o que a gente, parceria mesmo, é confiança. Exato. Porque senão a gente realmente vai estar boicotando, né? Comecei lá com 1, 2 dias, porque geralmente, aí eu tô partindo do pressuposto que foi na consulta, o médico explicou, orientou, olha, pode ficar um pouquinho sonolento, então vamos fazer a medicação à noite, até porque grande parte, a gente tem estudos, a variação é muito grande, mas tem estudo que traz 12, outros 86% das crianças com autismo têm alteração de sono. Sim.
né? Então, dependendo da idade, tem aquele sono também, que acorda é muito fracionado, tem dificuldade para iniciar o sono. Sim. Então, olha que legal. Então, a gente vai começar uma medicação que, além de ajudar no sono, vai deixar ele menos agitadinho durante o dia. Melhor dos mundos, quando dá certo. Sim. O primeiro dia. Aí a família fica, né, te exaltando porque conseguiu que a criança tenha a primeira noite de sono da vida. Sim. Então, beleza. Então, vamos seguindo junto. E aí, vocês são comunicados que começou. Com 2, 3 dias, aquele efeito já não é mais aquele tão maravilhoso, porque a criança já está acostumada, enfim, né? A gente tem várias questões ali que são muito pessoais, eu não tenho como prever, né? não tem nenhum marcador que a gente possa falar assim, não, vamos fazer uma avaliação genética, igual a gente tem para adulto, até que a gente faz alguns marcadores genéticos para ver, né, para testar, faz teste farmacogenético. Você vê como que vai ser, mais ou menos, se a pessoa é metabolizadora rápida, se é ultra rápida, enfim. Isso existe? Existe. Isso é possível fazer em crianças de 2 anos? Né? Não dá. Não. Então, assim, beleza. A não ser que seja uma coisa muito, muito extraordinária. Não é a rotina. Começamos, então a gente tem que avaliar, porque vai precisar muitas vezes de ajuste, vai precisar que aquela dose seja refeita durante o dia. Tem algumas medicações que você pode dar uma vez só por dia, tem medicação que vai precisar que seja 2 vezes ao dia. Né? Então, essa parceria, essa comunicação, ela precisa realmente acontecer. Então, fazer esse tipo de coisa realmente é algo que a gente percebe que acontece, sabe que acontece, né? Com vocês acontece assim, comigo acontece muito no sentido de vai comigo um dia, 3 meses depois, sendo que a gente pediu para voltar com 30 dias, volta 3 meses depois para avisar, não, dei 5 dias e simplesmente suspendi porque não ficou legal. Não foi o que eu esperava, então eu suspendi depois de 5 dias. Sim, mas por que não me avisou, né? Por que a gente não tomou essa decisão junto? Talvez fazer algum ajuste, né? Exato, mas essa coisa da assertividade, né? Na hora de posicionar. Por que não fez o comunicar? Por que não comunicou antes de suspender? Não é assim? Né? Isso é parceria, né? Olha, gente, está acontecendo isso, está acontecendo com vocês também. A gente vai trocando justamente para ter uma criança sendo tratada por vários olhares, que é o que a gente entende como interdisciplinaridade. Se não tem, é família, é escola, é médico, são vocês do serviço, da clínica. Então, se a gente não consegue ter essa percepção única. Porque normalmente o que eu vejo que acontece muito é que é igual paciente adulto, né? Assim, aí a pessoa receita um antidepressivo, ela toma ele de forma totalmente irregular, aí ele volta ao médico, depois de 3, 4 meses, fala assim, olha, não senti melhora, você tá tomando remédio? Tô tomando. Mentira. Não tá tomando do jeito que deveria tomar. Aí a única alternativa para o médico é alterar a medicação, aumentar a dosagem. Associar, fazer alguma outra associação. Né? Mas, na verdade, o que passa despercebido é que o tratamento, da forma como foi proposto, não foi realizado. Mas passa por essa questão da parceria, da credibilidade, da confiança, de você realmente entregar o seu bem maior com confiança. E que abre para uma rede também maior, né? Assim, enfim, às vezes o quanto de suporte essa mãe tem também, né, para bancar determinadas decisões, né, eu digo que assim. Não são colegiadas, não é do coletivo, não é o pai e a mãe que tomam uma decisão, né? Então muitas assim, vezes é o mais comum também, né, então assim, eu acho que existe muito essa coisa da mudança de ideia muito abrupta e tudo mais, mas também existem muitas situações em que esse familiar, que geralmente é a mãe, vai estar ali numa tomada de decisão muito solitária, sem ter habilidades ali, né, até... de resolução de problema. De resolução, mesmo, né? Exatamente, é isso que eu tô pensando. Assim, como que eu vou resolver isso, né? Então, assim, né? O mais fácil é geralmente você pegar e a desistência, né? Assim, quando a gente foge ou se esquiva de uma situação, é porque realmente tem alguma coisa aversiva aí, né? E de uma certa forma, a gente precisa analisar isso. Eu acho que isso volta lá no começo, no preconceito, muitas vezes, que existe com tratamento, com procurar, né, psicólogo, psiquiatra, né, de usar uma medicação, uma medicação psiquiátrica, não sei e tal. E uma coisa que, né, eu acho que entre todas as áreas médicas, talvez você é a que sofra mais parecido com a gente algumas coisas, né, porque a gente ouve diariamente, assim,
visite seu médico regularmente. Quando as pessoas falam seu médico, eles estão falando no clínico geral, né? Enfim, visite seu dentista regularmente, faça exercícios regularmente, mas você não vê ninguém falando assim, visite seu psicólogo regularmente, visite seu psiquiatra regularmente. Seu psiquiatra, só quando é brincadeira, né? Exato, mas mas sem desconsiderar que... É, brincadeira. Exato, e existe, assim, um potencial de que, muitas vezes, buscar esse tratamento antes de que as coisas escalem é o que muitas vezes pode te manter estabilizado. É o que pode te manter... Opa, peraí, vamos cuidar disso antes que vire, de fato, uma coisa mais séria. Não, e eu acho assim, eu fiquei me lembrando agora de um caso específico que veio através de você, acho que 2018, eu acho, não sei, que é justamente você dar a oportunidade, na família, dar a oportunidade de começar uma investigação que leve a uma intervenção, e o diagnóstico ele vem no percurso, sabe como? Eu lembrei de um caso, acho que você vai lembrar, né, se eu colocar aqui dados da pessoa, mas é uma paciente muito pequena, 18 meses, uma menina. E, assim, por mais que pareça pouco tempo, né, há poucos anos atrás, mas, assim, 1 ano e meio menina não era uma coisa muito comum, ainda não é. Se a gente, né, sair da nossa bolha e tudo mais, como você falou. E aí, na época, assim, né, aquela coisa, nossa, curioso, né, uma menina, 18 meses e tudo mais, enfim... Mas o foco naquele momento, né, acho que o que eu quero dizer é que foi tão importante a família procurar na época, e foi tão importante na época você fazer a indicação imediata de intervenção, independente do diagnóstico, que foi uma menina que começou muito cedo, intervenção precocíssima, né, enfim. E aí, quando a gente estava agora adentrando, né, os anos agora do ensino fundamental, é uma pessoa que tem uma criança que tem uma vida hoje praticamente normal, né? Fez o que a gente chama de uma autoassistida e tudo. Eu sei que isso não é o padrão. Mas o que eu quero dizer é que lá atrás, com 1 ano e meio, né, uma menina, foi feita uma aposta, né, assim, da busca dos pais de não sossegar, de superar esse medo, né, talvez esse preconceito e tudo mais, fazer a inserção, né, na consulta de psiquiatria, para que ela pudesse ter acesso a quais tratamentos ela iria precisar naquele momento, sabe? E eu acho, assim, eu poderia afirmar que da forma como foi a variável principal para que ela se desenvolvesse. Mas aí a gente também está falando... muito incomum, né? A gente está falando da importância da parceria, no sentido parceria família. Da família apostar nisso, sabe? Porque, assim, eu estou falando de questões que são, assim, muito... tinha muitos pontos contra, na verdade, para essa família não iniciar, se a gente parasse para pensar. Esse é o tipo de aposta que é ganha-ganha, né? Mas assim, pensa comigo. Você vai receber cuidado, intervenção... Mas tem perdas, né? Tem perdas. E tem aquela coisa do pai aparecido, a mãe aparecida. Aí vai... Tem várias coisas para dizer, não, é bobeira, muita gente da família. Eram muitos pontos contra, exato. Então, assim, não era um atraso significativo, em todos os marcos significativo. Né? Uma criança de 18 meses, uma menina. Atenção. Exato. Então, assim, num primeiro contato na psiquiatria. Né? Então, assim, eram muitos pontos contra para que fizesse o seguinte: não, peraí. Não tá muito cedo, vamos esperar mais um pouco e tudo mais, enfim. Mas naquele momento, essa parceria, né, acho que essa questão da psicoeducação, do vínculo que foi feito, enfim, acho que ele foi tão importante que fez com que essa família, né, e o tratamento corresse por um tempo, por alguns anos. Sem isso, é muito difícil. Isso me leva para uma reflexão tem um texto que a gente estuda, né, na psicologia sobre terapia, e um autor, ele cita que existem 3 variáveis que são fundamentais para qualquer tipo de tratamento, né, assim, de acompanhamento psicológico, médico, enfim. O primeiro deles é a competência técnica do profissional, ok. Mas isso sozinho não resolve, né? Eu tenho que ter o comprometimento da família, da pessoa,
né? Porque por exemplo, não adianta eu ir ao psicólogo, vou melhorar, não é isso. O que vai melhorar é mudança de comportamento, né? Mudança, né? O que vai melhorar é seguir o tratamento, seguir a recomendação, enfim. Mas o terceiro ponto, que é o principal que ele cita, é que para além da competência técnica, para além do comprometimento do paciente, é qualidade do vínculo. Sim. Né? Então, quando a gente fala muito de estabelecer relações, né, de parceria depende de vínculo. Pois é. Né? É vínculo terapêutico mesmo, né? Não, é vínculo terapêutico, mas o vínculo, ele não obrigatoriamente ele vai acontecer numa primeira ou numa única ida, né? Exato, Sim. ele é construído, né? Ele é uma construção e, claro, tem pessoas que... eu sou extremamente objetiva, eu sou extremamente assertiva. Isso aí é uma característica minha, não tenho intenção de mudar. Né, assim. E isso eu sei que repulsa muitas pessoas e aproxima outras. E eu já tive casos, por exemplo, de mães que me encontram hoje e justamente falam disso, assim, tipo, você foi a pessoa que deu o diagnóstico pro meu filho, porque, então, eu durante muitos anos eu te odiei. Exato, e tem isso também, né? O portador da notícia. Durante muitos anos eu te odiei. Aí eu olho assim, eu falo, é isso, né? Mas a gente fala rindo, hoje a gente fala rindo, porque aí teve lá uma trajetória e tal. E não é uma ou duas, né? Sim. São vários. E é isso, eu acho que você é portadora da má notícia, muitas vezes. Né? Então, mas mas faz parte, né? Não tem jeito, assim, faz parte, porque... alguém tem que falar, alguém tem que ser esse portador. E a forma como a pessoa vai receber, não obrigatoriamente, foi a forma como eu falei. Exato. Eu posso ter feito da forma mais cuidadosa possível. Às vezes você atrasou uma sessão, até uma consulta para poder dar o diagnóstico. Para preparar aquela pessoa. Não, e 1.500 orientações naquela mesma única consulta. E mesmo assim a pessoa ficou abaladíssima, achou que foi, né? Ai, como que faz isso em uma consulta? Porque como tem anamnese, depois tem um segundo momento que eu vejo... Então, tem casos que são, entre aspas, mais fáceis, mais óbvios ali, porque estão marcos muito em atraso, situações muito, né, um relato escolar que colabore também pra caramba. Olha, tá aqui, né, tá vendo? Aqui tá acontecendo isso, na sua casa acontece isso, aqui tá acontecendo isso. Então, eu não tenho como não te dizer isso. Mas não é o fim, é o começo, vamos junto. Mas, às vezes, a pessoa não está preparada para receber. Então, não adianta. Vai ter o tempo, vão ter segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Em algum momento vai me encontrar. Vitória tem isso, então as pessoas também se encontram. Então, vai se encontrar e vai falar lá, né, que me odiou durante muitos anos. Mas é isso, na verdade, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande ali, né, assim, porque isso pode mudar a vida de um ser humano ali, né, e vai mudar. Então, assim, realmente, essa situação, esse caso, para mim, foi muito marcante, porque eu tenho certeza que, assim, se não fosse dessa maneira, nessa condução na época, a gente estaria falando de desafios hoje, né, assim, na faixa etária que hoje ela se encontra, muito, muito, muito complicados. Então, é fator de proteção, né? Às vezes a gente tem que falar, dar notícias ruins e é isso. E dar notícias é uma arte, né? Sejam notícias boas ou ruins, é uma arte. Mas... e a gente não acerta sempre também. Eu acho que ter essa humildade para falar, olha... Né? Realmente eu posso ter feito de uma forma que não te agradou, enfim. Mas... E com psicólogo tem muito disso também, né? Não fui com a cara, não gostei. Gente, mas você não gostou, você foi uma vez, por que você não, né? Dá uma chance. Muito, tem. Dá uma chance. E adolescente, então, é um negócio que pega um ranço com uma rapidez absurda, né? Não quer ver mais, não, tipo nunca assim, mais. Posso ver a pessoa. Não. A gente erra sempre, mas a intenção é boa. É uma área, eu falo que a infância e adolescência é isso, né, gente? É lidar com vários, né, vários agentes ali, enfim, né, família, escola e tudo mais. E num período da vida em que, assim, né, as cartas não estão ali ainda, né? Muita coisa muda e é legal essa mudança também, né? Porque, assim, a gente vê início de ano, igual a gente tá no início de ano, aí a gente vê aquelas crianças
principalmente as crianças em idade de alfabetização, mais escolar mesmo, né? É o caos. Troca de escola, começa em escola, às vezes troca de turno, troca de cidade, enfim, várias mudanças. E o início do ano, pode não ter mudança nenhuma, mas é o início do ano. Eu fiquei 2 meses com minha mãe e com meu pai, eu fiquei só com minha mãe, foi maravilhoso, e agora eu tenho que ficar sem ela. Como que vai ser isso, né? Tirando aqueles casos emblemáticos em que a pessoa tira férias de terapia. Precisamos falar sobre férias de terapia. Não, tem isso. Daqui a pouco também, eu estou o espírito natalino resolve. Eu estou comandando o podcast. Mas é um recomeço, imagina, né? Assim, mas não é. Eu brinco com meus pacientes que na época de Natal, o espírito natalino... ajuda o Papai Noel, né? Traz todas as recompensas. O Papai Noel traz todas as recompensas do ano, né? Eu fui o bom menino, logo o Papai Noel me ajuda. E aí nessa quebra, né? Muitas vezes ali vai demorar um tempinho pra gente conseguir reaver, né, aquela rotina, aquele contexto. Então, assim, esse esforço contínuo, né, de explicar, de contextualizar, de deixar claro o que pode acontecer, porque a gente acaba conseguindo prever algumas situações, né, querendo ou não, você vivencia com uma situação, com um paciente, com outro. Então, assim, eu acho que, pensando na família, né, enfim, tomada de decisão, nosso trabalho vai ser sempre esse, né, de tentar transmitir o máximo de informações. Melhorar a previsibilidade, né? Porque a gente não tem controle sobre as decisões, na verdade, né? Assim, até a própria questão de férias mesmo, né, assim, embora a gente tá brincando com isso aqui, mas... às vezes as férias, a questão não é nem haver ou não as férias. Às vezes a gente precisa mesmo, né? Mas muitas vezes está relacionada com como você planeja isso, né? Como você aumenta a previsibilidade, às vezes, para a criança. Como você aumenta a adesão de algumas estratégias, por exemplo, em casa, num período em que ele vai estar ali sem a terapia. É uma questão... Como você prepara esse recomeço também, como você conduz, né, e aumenta, como eu tô dizendo, a previsibilidade mesmo. Opa, peraí, vamos funcionar dessa forma. Mas assim, o que a gente observa muito, e aí não tem como a gente não falar sobre isso também, é a questão do uso de telas, né, nesse período. Então, assim, há uma substituição desse ambiente terapêutico por um ambiente de recompensa imediata. E aí a gente fica totalmente vendido, porque... Olha, agora eu tirei tela 100%, assim, meu Deus, vai dar mais trabalho ainda, porque tirou 100%. Foi de 0 a 100, de 100 a... né, essa coisa de como fazer, né? A perda constante, né, assim, de credibilidade mesmo, né, enquanto pais, quando isso acontece, porque se você tira 100%, não sustenta, aí você volta, né, essa coisa mesmo, né, de ocupar o tempo, né, pensando em férias, nesses períodos em relação a telas, e aí volta para terapia, o comportamento vai desregular, não tem outra forma. Então, assim, não é que a criança não gosta da terapia, na verdade a gente está ali num equilíbrio, numa balança que ela nunca vai ficar na mesma linha, né? A gente tem uma pendente ali. E às vezes é o mentir numa condição que você não precisa. É né? complicado. Tipo assim, o que é seu filho, você tem direito de tomar decisões a respeito dele, né? Mas é igual... situações que acontecem com frequência, tipo assim, a gente tá trabalhando na retirada de chupeta, sei lá, e aí, não, tirei total e tal, mas tá dentro da mochila, tá até babadinha ali, recente, né, não, tô fazendo desfraude, aí, não, 100% desfraude e tal, aí você vê que não tá, na verdade. No stories tá lá a criança com fraude. Mas é aí que mora realmente essa questão do contato, né, e do vínculo. A gente precisa ter transparência para falar sobre essas coisas, né, ainda que a gente perceba. Sim. Então, assim, tô percebendo, vamos lá, quer falar, vamos falar sobre isso? Boa. Porque eu acho que uma coisa que também a gente não pode, o risco, né, que a gente não pode correr mais pensando nas terapias, que é esse contato diário, né, assim, é a gente começar a enxergar esses pontos, né, de, às vezes, determinadas falhas, né, assim, de cumprir algumas orientações e tudo mais, e a gente passar a julgar esses eventos como se fossem situações que não podem ser analisadas funcionalmente. Então, assim, se nós somos analistas do comportamento, a gente está analisando essa criança, né, enfim, para poder trabalhar com ela, a gente pode analisar esse comportamento dos pais. O que está acontecendo nessa relação terapêutica também? Sim. Né? Por que a necessidade de mentir? O que está acontecendo? Eu acho que é fortalecer um pouco isso, sabe? O quanto isso vai ser importante mesmo para que as estratégias funcionem. Exato. Se eu fico mentindo, se eu falo que eu comecei o remédio e, na verdade, eu tirei o remédio por conta própria...
como que vai ser feita uma estratégia de um planejamento. E aí eu acho que a gente sai de uma lógica de justificar, né, atitudes. Então, assim, mas aí, poxa, não tá dando certo, a família falou que tava dando a medicação e não tá, enfim. Mas, assim, você sai dessa coisa de justificar ou de uma certa culpabilização para tentar entender o que tá acontecendo nessa relação que tá fazendo com que esse pai e essa mãe precisem agir dessa forma. Então, a gente não para no problema. Tipo, ele sempre fala que tirou a fralda, mas não tirou. Exato. Mas, assim, vamos discutir sobre por que essa fralda tá na mochila? Então, assim, o que tá acontecendo aqui que a gente não pode... Você quer dar passos atrás? Existe o assentimento, né? Que é uma área muito discutida hoje também. Então, assim, por mais que a gente tenha, né, ali essa coisa da trajetória, do saber especializado e tudo, a gente tem um limite. No final das contas, é uma tomada de decisão da família. Sim. Então, se o assentimento não vem, quando começam a vir as mentiras e tudo mais, enfim, tem alguma coisa de assentimento ali que a gente precisa mexer, né? Assim, às vezes a gente fala de mentira assim como se só existisse mentira de um lado, mas a gente sabe que também tem o outro pode ter. Né? O profissional que fala que tá fazendo e não tá fazendo. Exato, aí a gente fica até de noite. Exato, mas enfim, o nosso tempo ele já explodiu aqui já, então... Muito tempo sem ver também. Exato, então acho que a gente tem que, né, mais uma vez fazer uma série aqui, né, tipo... Várias perguntas que eu tô vários episódios ali e tudo. Mas só antes da gente terminar, Fernanda, assim, conta pra gente um pouquinho desse projeto novo, né, do Sinergia, enfim... Então, o Instituto Sinergia, ele vem justamente dessa ideia de juntar olhares, né, eu acho que... até pelo tempo, né? Pelo tempo que a gente se conhece, vocês sabem que eu nunca pensei, assim, nunca foi muito a minha praia trabalhar sozinha, assim. Trabalhar sozinha é um negócio que realmente não cabe para mim. E aí, o que motivou foi muito isso. Então, hoje a gente eu entro na avaliação, né, junto com a fonoaudiologia, junto com a terapia ocupacional e a neuropsicologia atualmente. Então, a gente faz reuniões semanais também para a discussão dos casos. Então, tem o olhar médico fazendo essa integração ali entre as diferentes especialidades e a própria anamnese. Eu acho que a entrevista direcionada, ela é um recurso, e ela é um recurso que precisa ser muito utilizado, porque... Tudo começa com a anamnese, então a anamnese é feita por mim e esse direcionamento é feito em equipe. Então, assim, eu sou fã. Nossa, muito legal. Porque é bem bacana, né? Quando você vê a conexão entre o que apareceu na anamnese com o que a terapia ocupacional falou, que se justifica pelo que foi achado, encontrado na avaliação neuropsicológica, e a fono complementa falando de alguma coisa em questão de aprendizagem, por exemplo, você fala, caramba, faz todo sentido. Muito então, bonito. É uma questão motora, junto com o cognitivo de uma esfera, sei lá, de uma função executiva ali, no controle de impulso, que casa com a dificuldade de aprendizagem que foi vista pela fono. Então, você vai juntando o que realmente faz todo sentido, muito sentido. E traz outro contorno mesmo, né, para essa avaliação, né? Porque essa questão dos diferentes olhares é uma coisa muito, muito preciosa, assim, né, pra gente também. No sentido de que, assim, cada um desses profissionais, ele vai ter uma contribuição muito relevante nesse processo de avaliação, né? Eu acho que isso que é muito interessante da sinergia. E o legal é que quando você junta, é o conceito, é o nome, né? O nome fala por si, assim, essa junção de forças mesmo, porque a ideia é essa, que seja uma junção de forças. Mas de novo, é ruptura de paradigma, né? Construção de uma ideia, é vender de fato uma experiência, porque... É diferente, né? Muitas vezes as pessoas estão acostumadas com a avaliação neuropsicológica. Eu vou no neuropsicólogo, que tem uma formação, né, definida, vai ser feito o que tem que ser feito e pronto ali, né? E aí, quando a gente chega com essa proposta de fazer essa coisa, com todos esses olhares de forma integrada, realmente
é uma mudança de paradigma que a gente vai devagarzinho, vai construindo, né? E se as pessoas quiserem acessar, como é que elas fazem? Tem um site, uma rede social, um Instagram? Tem Pode site, temos contar um pra site, galera. Instituto Sinergia, eu não lembro se é Sinergia Instituto, ou vocês... Depois a gente coloca Mas no final lá isso. do episódio. E tem o Instagram, telefone, Joia. tá tudo, já Boa. tá, estamos no ar. A gente vai colocar aí no Estamos on. fundinho aqui. Vai aparecer aí, Vai gente. aparecer aqui pra vocês. Estamos on. No mais, agradecer, Fê, foi muito bom a gente poder conversar um pouco. Tem 1000 assuntos, eu acredito, Muito. teria milhões de outras coisas pra gente discutir, não foi Volve. fácil. Volve. Fiquei Eu acho que no cada saudosismo. episódio devia ser uma temporada. Não, e eu tô pensando O que a gente tá aqui- tratando de episódios tem que ser temporadas. Eu Então, acho. Não, eu tô pensando aqui que no saudosismo lá do curso 2016 foram meses, né? Então, assim, a gente foi fazendo ali por mês e mês, tudo. muito Então, legal. assim, deu pra aprofundar e tudo mais. Então, assim, na verdade, todo o tempo é pouco, né? Assim, pra gente trocar e poder conversar. Então, obrigada mesmo, foi muito legal. Obrigada a vocês pela oportunidade. É sempre muito bom estar com vocês. Gente, então fiquem ligados, né, nos novos episódios. Obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários que a gente vai responder, tá bom? lembrando aí de seguir, né? Ativa lá o sininho para receber notificação, né? Então a gente tá no YouTube, né? No Instagram e no Spotify. Beleza. Até mais.